Bom, então bom dia. Nós vamos começar hoje Tomás Antônio Gonzaga, está na apostila 5, módulo 28, quem está acompanhando aí direitinho, né? Bom, gente, o Tomás Antônio Gonzaga é, sem dúvida, o poeta mais famoso, mais importante do arcadismo brasileiro. Não que o Cláudio não seja importante, os outros autores, mas o Tomás se destacou. Ele tem, assim, dentro daquele modelo que se propôs a fazer de arcadismo, de pastoralismo, aquela história de natureza, né, de locus amoenos, de carpe diem. Quem melhor fez o poema? O Cláudio ele faz soneto, né? O Tomás faz lira. Então, a primeira grande diferença é saber, né? A primeira grande diferença entre os dois é perceber essa escolha da forma. O Tomás escolheu a lira, que é uma forma, digamos assim, mais flexível. O soneto é muito rígido, né, gente? O soneto é dois quartetos, dois tercetos, acabou. É uma forma fixa, não tem o que fazer. A lira não. A lira ela pode ir mudando conforme a necessidade do poeta para aquele poema específico. Então tem liras de 10 estrofes, tem lira de 15 estrofes, tem lira de 5 versos, tem lira de 10 versos, tem lira que mistura métrica, tem lira em decassílabo, tem lira com refrão, sem refrão. Então a lira, gente, é um poema, é uma forma, né, de poesia lírica bem mais flexível, se adapta melhor a certos temas, né, a certos poemas. E isso faz do Tomás um poeta que ficou um pouquinho, digamos assim, mais livre dentro do arcadismo do que fazendo somente soneto, né? E, obviamente, estando um pouco mais livre, ele pôde adaptar melhor os temas, as formas, aí, a rima, a métrica, os ritmos. Ele pôde deixar o negócio mais leve, inclusive, às vezes, né? Mas com cara de arcadismo em alguns momentos, eu diria. Sem contar que o Tomás não tem aquele resíduo barroco que a gente viu no Cláudio, né? O Cláudio ele veio do barroco, ele é o primeiro poeta do arcadismo brasileiro, mas ele veio do barroco. O Tomás não, ele já começa como um poeta neoclássico, como um poeta do arcadismo, ele não passa por aquela transição forte, né, que o Cláudio teve, então ele não tem muito aquela preocupação é, de superar, né, o barroco, de não fazer tanto pessimismo, tanta antítese, tanta... Não, ele até tem porque ele já está lá na outra ponta, né? Ele não está aqui nessa de transição de barroco para arcadismo. Ele está de arcadismo para romantismo, tá? Então ele já está, digamos assim, o que o Cláudio fez aqui, ó, de barroco para arcadismo, o Tomás vai fazer aqui de arcadismo para romantismo, né? Bom, o Tomás, gente, ele nasceu em Portugal, mas ele veio para o Brasil ainda criança. Na verdade, não, desculpa, ele nasceu em Portugal, estudou lá e veio para o Brasil a trabalho, né? Ele veio fazer aqui, trabalhar em cargos de direito. E quando ele chegou no Brasil, ele se apaixonou por uma moça, isso é muito famoso, né? Isso tá não só é a inspiração de toda a obra dele, da Maria de Dirceu, que são as liras que eu estou falando aqui, como também é a historinha mais famosa do nosso de amor do nosso arcadismo, né? Ele se apaixonou por uma moça que morava lá em Vila Rica, Ouro Preto, que é a Maria Joaquina Dorothea de Seixas, e os dois começaram a namorar, um pouco contra a família do pai dela, porque o Tomás não era rico, pelo que a gente sabe. E aí o pai acabou autorizando, os dois ficaram noivos, e durante o namoro dos dois, enquanto eles estavam namorando, o Tomás foi escrevendo uma série de poemas dedicados a ela, dedicados à noiva, que é a Marília, é a pastora Marília. Tá? Então ele começa a usar o pseudônimo de Dirceu, ele é o pastor Dirceu, por isso que o livro é Marília de Dirceu.
e ela se torna a pastora Marília. É aquele jogo de pseudônimos de pastores que eu falei para vocês de arcadismo, né? O Tomás o Dirceu, a noiva é a Marília. Tanto que a gente nem chama ela pelo nome, a gente chama ela de Marília mesmo quando está falando dela fora da poesia. E ele escreveu aí uma série de poemas para ela, que são as liras que eu falei, né? A Maria de Dirceu é um conjunto de liras, tanto que a gente já fala assim, liras de Marília de Dirceu, já fala tudo junto. E aí, quando eles estavam para casar, teve a Inconfidência Mineira, o Tomás Antônio Gonzaga foi acusado, né? Foi preso, ficou um tempo, quase 2 anos na cadeia, e aí ele é exilado, a pena dele é o exílio, ele é exilado para a África, mais precisamente para Moçambique. Tá? Naquele tempo, gente, quando a pessoa ia para o exílio, ela não podia levar parente, nem se fosse esposa, nem filho, nem nada. Imagine ele que nem era casado com ela. Então ele vai, né, para Moçambique e ela fica aqui. E, portanto, eles não casam. E chegando lá, ele conhece uma outra mulher, uma tal de Juliana de Mascarenhas, ao que se sabe também rica, e acaba casando com ela, passa a advogar lá. E a Marília que fica muito triste aqui, né? Quando descobre que ele casou com outra lá, tipo, né? Vocês sabem que ele podia ter voltado ao exílio depois de um tempo, depois de 5, 10 anos, não lembro. Mas não adianta, ele acaba ficando por lá mesmo e morre lá em Moçambique, casado com essa Juliana de Mascarenhas aí, tá? Enquanto ele estava preso aqui no Brasil, antes de ser exilado para a África, ele continuou escrevendo o livro. Só que aí ele já escreve o livro como se ele não fosse mais ver a Marília, como se eles fossem separados, ele passa a colocar uma nota mais de angústia, de subjetividade, de solidão, de tristeza, de injustiça. E aí as liras ficam divididas, né? Elas ficam metade, digamos assim, um pouco mais Arcade, mais neoclássica, mais aquela história de amor, vai casar, felicidade, aquelas promessas aqueles sonhos de felicidade, aquelas promessas, né, de quem vai casar. E depois ele escreve essa segunda parte preso, já sabendo que não vai mais vê-la. E aí, claro, que com esse tom de tristeza, de desencanto, né? E aí a gente chama essa primeira parte de arcadismo e essa segunda de romantismo ou de pré-romantismo. Então nós vamos ver que as liras têm duas partes. Uma que ele escreveu enquanto estava namorando com a Marília, e a outra hora que ele foi preso antes do exílio, que é a pré-romântica. O Tomás, gente, também tem um poema satírico. Vocês lembram o que é isso? A gente falou bastante de poesia satírica lá no Gregório de Matos. Poesia satírica é crítica. Tá? Então, o Tomás também tem um conjunto de poemas críticos chamados Cartas Chilenas, onde ele critica o governador de Minas, da época dele, que foi o governador que prendeu os Inconfidentes, o Luiz da Cunha Menezes, que era, pelo que se sabe, um governador insuportável, prepotente, arrogante, né? Que gostava de mandar acima de tudo aqui. Bom, gente, então o que eu acho legal aí decorar ou saber, enfim, memorizar, cada um use aí a palavra que quiser, do Tomás Gonzaga, que ele é o maior poeta do arcadismo brasileiro, mas também tem essa parte da poesia dele pré-romântica, e que ele fez poesia lírica e satírica. A lírica é a Marília de Dirceu e a satírica são as cartas chilenas. Vou falar bem sério, se você não souber isso, você não sabe nada do Tomás. Então esse mínimo é o lírico, a poesia lírica dele, a Marília de Dirceu, as liras de Marília de Dirceu, gente, não esqueça isso. Tá? Coloca aí um asterisco, passa uma canetinha fosforescente aí. Se você não souber isso, você nunca viu Tomás Antônio Gonzaga na sua vida. Isso resolve para Enem, quando você for prestar Enem daqui a um tempo? Não. Não adianta. Isso é o básico, isso vai vir lá no enunciado. É o mínimo que não vai se cobrar de cor, mas a gente já tem que saber. Tá? Ele vai colocar provavelmente lá um trecho para você ler, interpretar, fazer a relação com o contexto histórico.
Ou seja, se a gente não souber o momento histórico aí que o Tomás escreveu isso, né, em Ouro Preto, no caso lá Vila Rica, no meio da Inconfidência, durante esse período que a gente chama de, né, esteticamente de arcadismo, se a gente não souber da história dele com a Marília, do exílio, provavelmente você vai errar, né, porque você não vai relacionar o poema com o momento cultural lá, social, histórico. Então, precisa ter esse conhecimento prévio, às vezes, para fazer lá uma questão do Enem. Ninguém vai te perguntar nada de nome, de data, de cor, mas tem que conhecer um pouco da obra do autor. Então, a gente tem que saber que as liras dedicadas a Marília foram escritas por ele, né? E poema satírico também tem mais a cara de Enem, aí, as cartas chilenas, do que a própria Marília de Dirceu, sabia? Então, a gente tem que saber que ele tem esses poemas críticos, né, que vão criticar o governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes, chamado Cartas Chilenas. Nós vamos falar um pouquinho de cada um agora, tá bom? Bom, as liras na sua primeira parte. Como eu falei, as liras têm duas partes. A primeira, que é mais convencional, mais do arcadismo mesmo, mais arcade. Tem tudo aquilo que a gente aprendeu, né, gente? Quem não sabe que arcadismo ainda já está atrasado, né? Arcadismo é falar que é pastor, que mora no campo, que tem uma vida simples, descrever natureza, falar de mitologia, felicidade. Então, o arcadismo é muito. Tem uma, né, uma série de coisinhas para colocar ali. É uma convenção, eu tenho que seguir aquela convenção. Convenção, gente, é um padrão, um acordo. Então, no arcadismo, eu tenho que ser pastor, tenho que morar no campo, pastor, né, de ovelha, mora no campo, cuida lá da fazenda dele, vou ter uma vida simples, essa é a ideia, que a simplicidade vale ouro, é o Aurea Mediocritas, né? Que você vai morar, vai ter prazer na natureza, que é o Carpe Diem, junto com Locus Amoedos. Então nós temos esse conjunto de regrinhas que todo mundo já tinha que saber. Né? Se você não sabe, porque você não estudou arcadismo ainda, não viu lá, não memorizou. E o que eu falei para vocês agora há pouco? Que tem uma primeira parte, ele escreveu essa primeira parte enquanto ele estava namorando com a Marília, né? Enquanto ele estava em Liberdade. Então ele chega de Portugal no Brasil, conhece a menina lá e começa a escrever as liras, né? A descrever a beleza dela, que ele está apaixonado, tem muita natureza, muita mitologia. Precisa ler, gente. São poemas relativamente fáceis de ler. Perto de um Cláudio Manuel da Costa, perto do Barroco, são poemas bem mais simples de ler, né? Até porque o próprio arcadismo pede isso, uma poesia, entre aspas, menos complicada, né? Menos rebuscada, sem exageros, sem muitos conflitos, né? Sem rebuscamento. Então ele vai se apresentar para Marília, daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos. Ele vai falar que é dono do próprio gado, do próprio sítio, que ele tem tudo que ele precisa, ele tira da natureza, como se ele quisesse conquistá-la, mostrar a ela que ele não é qualquer um, né? Que ele é capaz de sustentá-la, né? Que ele tem orgulho, que todo mundo respeita. E durante essa primeira parte ele vai fazer aquilo que, né, o arcadismo gosta, falar que eles vão ser felizes, falar que eles vão morar no campo. Tem hora que a gente não sabe se ele quer ter uma vida simples, se ele quer ser rico, ele dá uma misturada ali. Sabe o que é isso, gente? É a influência do momento que nós estamos vivendo já perto do século XIX, né? Perto da burguesia. Então, vou falar a verdade. O Tomás, ele cria esse ideal de vida simples no campo, lá no poema dele, segue essa convenção, mas no fundo, nós estamos vendo uma vida ali meio com o ideal burguês de vida, que é bem típico do momento, do romantismo, né? Que vai ser o estilo do século XIX. Por isso, quem lê, se você lê esse poema inteiro, todas as 30 e tantas liras da primeira parte, você ia falar, ele mora no campo, ele tem a vida simples, mas como que ele está falando aqui que ele é juiz? Que ela está lendo os clássicos, que eles estão tendo uma vida assim, né, meio confortável, meio rica. É isso, o idealismo lá do arcadismo, do pastor que mora na natureza, a vida simples, é a convenção, que a gente sabe que eles estão imitando lá da Roma Antiga,
mas tem uma misturazinha já do presente ali desse ideal burguês, né, de vida confortável. Tomás, quem não queria isso de verdade, que, né, vaza um pouquinho na poesia dele. Bom, gente, então quando a gente lê as liras, a gente vai enxergar direitinho essas etapas, né, esses temas do arcadismo, nessa primeira fase aí. Desculpe, nessa primeira parte aí. Nós vamos ter o Fugere Urbem, o Carpe Diem. Aliás, o Carpe Diem da primeira parte aí da lira já caiu num monte de vestibular, tá? Então quem prestar atenção vai ver que quem, né, lê direitinho e vai depois fazer exercício vai ver que já tem um monte de questão aí sobre a lira do Carpe Diem, e todas aquelas promessas de um futuro feliz, tá? Todo mundo já sabe, já falei, ele vai preso por causa da Inconfidência. Aliás, isso a gente vê muito melhor num livro que não é dele, é um livro da Cecília Meirelles, que está na lista da FUVEST esse ano, que é o Romanceiro da Inconfidência. Lá a gente vai ver um pouquinho da vida do Cláudio, mas principalmente aí, talvez a história mais famosa ali das liras, desculpe, do Romanceiro da Inconfidência, sem ser do Tiradentes, é a do Tomás com a Marília, tá? E nós vamos ver exatamente essa separação dos dois, né? A prisão do Tomás e depois o exílio dele e a solidão até a morte aí da Marília, né? Bom, gente, depois que o Tomás é preso por causa da Inconfidência, ele continua escrevendo o livro dele lá né, no cárcere, e ali a gente vai ver algumas características mais pré-românticas. Aliás, românticas que vão ser chamadas de pré-românticas, né? Que é o subjetivismo. Então ele vai começar a falar mais do que ele está sentindo e menos aquela convenção arcade, né? Aquele fingimento do arcadismo. Não é que ele acaba, ele continua. Ele continua falando que ele é pastor, se chamando de Dirceu, ela é Marília, pastor. Ele continua com essa brincadeirinha, com esse teatrinho. Só que ele começa a expor um pouco mais os sentimentos com relação à prisão, a tristeza dele, né, dele saber que vai ser exilado, que eles não vão ficar juntos. Então, a hora que ele começa a colocar mais subjetivismo, ele começa a colocar mais esse pessimismo, essa tristeza, falar de solidão, de injustiça, a não ver aquele futuro perfeito, a gente chama isso de pré-romantismo. Então, nós vamos aprender logo, logo, romantismo é sentimento. Tá? Então, a gente vê ainda um resíduo forte de neoclassicismo, porque vai continuar falando que é pastor, vai continuar aparecendo na natureza, enfim, esse brincadeira, né, esse fingimento aí, essas regrinhas do arcadismo continuam, mas você vai ter mais confessionalismo. A hora que ele fala que está preso, a hora que ele fala que ele está triste, a hora que ele fala, né, da solidão, a hora que ele é mais pessimista, isso já é mais romântico. Então eu quero que você entenda que ele está numa transição. Ele não está totalmente Arcade como lá na primeira parte, neoclássico, chame como você quiser lá na primeira parte do livro, e ele ainda também não é totalmente romântico, porque ele continua seguindo algumas convenções, né? Então, por isso que chama de pré-romantismo. Deu para entender, gente? Porque tem duas partes. A primeira escrita enquanto eles estavam namorando, ele estava livre, que eles iam casar, tem mais características do arcadismo, e a segunda na prisão, com aquela tristeza, né? Com aquela, óbvio, com aquela visão mais pessimista, mais de solidão, de desilusão. Então a gente chama essa parte de pré-romântica, tá? E claro que na parte pré-romântica ele ainda continua amando a Marília, tem as lembranças do namoro, mas não tem muita perspectiva de futuro. Bom, vamos ver aqui algumas liras bem importantes. Essa a gente chama de lira 1, é a lira em que o Tomás vai se apresentar para Marília.
E já vai ele se apresentar e tentar convencê-la de que ele é um bom partido. Se vocês lerem com atenção, vocês vão ver isso, tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio o gado. Ele está dizendo, eu não guardo o gado dos outros, eu tenho o meu. Veja nas entrelinhas, ele está dizendo que ele é proprietário. Tá? Não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio o gado de tosco trato, de expressões grosseiros, de frios gelos ou sóis queimados. Quer dizer, ele não é ele não está acabado. Ele não tem o trato judiado por gelos ou sóis, tá? Tem o próprio casal. O casal é sítio, viu, gente? É casa. Então tem minha própria casa, meu próprio sítio. E nele assistir no sentido de morar. Eu tenho minha própria fazenda e moro nela. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto, graças Marília Bela, graças a minha estrela, minha sorte, né? Então veja que ele acabou de dizer que da natureza ele tira tudo o que ele precisa. Não tem coisa mais bucólica, né, gente? Falar que tira vinho, fruta, legume, azeite, até a roupa que ele veste ele tira das ovelhas, né, da natureza. Então aí nós temos o famoso fugere urbem. É a vida do pastor. Veja que tem um pouquinho aí de locus amoeno já, né? Falar que tudo que ele precisa vem da natureza. Segunda estrofe. Eu vi meu semblante numa fonte. Ele está vendo o reflexo dele na água, né, gente? Dos anos ainda não está cortado. O reflexo não está cortado significa que ele ainda não está velho. Os pastores que habitam esse monte respeitam o poder do meu cajado. Veja que ele faz uma referência à juventude dele, né, à força dele. Com tal destreza, toco a sanfoninha, como se os pastores fossem obrigados a cantar e a tocar bem, né? Que inveja me tem o próprio Alceste. Alceste é um amigo dele, entre os poetas que ele cita lá, né? Ao som dela concerto voz celeste, nem canto letra que não seja minha, graças Marília Bela, graças me estrela. Veja que se apresentou para ela, né? Como um moço jovem, forte, proprietário, né? Respeitado. Então essa é a famosa lira 1. Gente, tem dezenas de exercícios de vestibular com esse poema. Então eu falo para você, é a hora que o aluno que leu está muito mais bem preparado do que aquele que nunca viu, do que aquele que não leu. Então releia. Leia com mais calma depois de novo, veja nos exercícios, veja o que você pode tirar daí, o que pode pedir. Veja aí a forma. Isso é uma lira. Então nós temos aqui uma primeira estrofe de 10 versos, tá? A gente chama de décima, a estrofe de 10 versos. As duas, né? São duas, na verdade são várias, aqui eu só coloquei duas. Essa lira, a lira 1 que a gente está chamando aí, é feita de 10 versos. Os versos são decassílabos, com um refrão de 6 sílabas, tá? Com uma cestilha. Nós temos aí uma forma grande, né? Agora, ele pode passar para uma menor, como essa aqui, ó. Veja que agora as liras estão em redondilhos, tá? Vou retratar Marília. Ai, Marília, a Marília dos meus amores. Veja que ele agora já não vai se apresentar, não vai se descrever, vai descrever a Marília. Porém, como, se não vejo quem me empreste assim nas cores, dar, mas a terra não pode, não, que a sua cor mimosa vence o lírio, vence a rosa, o jasmim e as outras flores. Veja que ele fala assim, vou descrever Marília. Será que alguém pode me ajudar? A natureza pode? Não, não pode. Por quê? Porque o jasmim não tem a cor dela, ela é mais bonita. O lírio, a rosa, a cor dela é mais bonita que a cor de todas essas flores. Ai, socorre, amor, socorre. O mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Então, a terra não pode descrevê-la. Então, tem que buscar as tintas do céu. Então, veja que nós também temos uma estrofe bem grande, né? Outra décima, só que agora de redondilhos. Segunda estrofe. Mas não se esmoreça logo, busquemos um pouco mais. Nos mares talvez se encontre cores que sejam iguais. Quer dizer,
Ele foi escrever a namorada, a pastora dele, a Marília, né, a musa, pediu para a Terra não tem cores para ajudá-lo, porque ela é mais bonita que as cores aí das flores. Então vamos tentar no mar. Será que o mar tem cores que consigam descrever a Marília? Nos mares talvez se encontre cores que sejam iguais, porém não, que em paralelo da minha ninfa dourada, pérolas não valem nada e não valem mais corais. Está vendo? Na hora que ele fala que ele vai descrever a Marília comparando com o mar, não adianta, porque ela é mais bonita que as cores que tem no mar, das pérolas, dos corais. Ai, socorre, amor, socorre, o mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traz minhas tintas do céu. Tá vendo? Então ele foi tentar com a da terra, não deu certo, agora com a do mar, e ele vai pedindo as cores do céu. Como ele vai elogiar a musa dele, né, gente? Dizer que ela é mais bonita que... essa é a lira, gente, do Carpe Diem. Famosíssima, já caiu num monte de vestibular. Aconselho também que vocês leiam, se possível, até inteira. Ela é um pouquinho mais longa. Veja que essas estrofes aqui tem 8 versos, são oitavas, tá? Ornemos nossas testas com flores e façamos de um feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, laço estreito, gozemos do prazer de são os amores. Então, ele convidando ela para que eles se deitem na relva. Então, olha aí o prazer que eu falei para vocês, né? Sobre as nossas cabeças, sem que possamos deter, o tempo corre. Quando começar a falar de tempo, gente, principalmente poesia barroca ou do arcadismo, provavelmente ele já está falando de Carpe Diem, que o tempo passa, tudo leva, tudo muda, e aí ele vai chamar ela para, né, para ter prazer, para eles terem amor. Então, sem que possamos deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que passa, Marília, também morre. Tá vendo? Então, tipo assim, o tempo está passando, nós estamos morrendo junto com ele. E aí, na próxima estrofe, ele se pergunta. Esse é só o finalzinho da lira, viu, gente? A lira é bem maior. Que havemos de esperar, Marília Bela? Olha lá. Se o tempo vai passar, a gente vai envelhecer, vai morrer, o que a gente tem que esperar? Que vão passando os florescentes dias. O que nós vamos esperar? Que os bonitos, os dias, né, que florescem vão passando? As glórias que vêm tarde já vêm frias. Então, veja, ele está dizendo que se você deixa para muito tarde, já vem sem graça. Talvez aí com a ideia de velhice, né? E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. A nossa sorte pode mudar. Como mudou mesmo, né? Uma hora não ficaram juntos. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então veja o que ele está dizendo, vamos aproveitar agora, né? Por quê? Porque mais para frente a gente pode não ter essa mesma sorte, né? Gente, essa lira já caiu, olha, um monte de vestibular. Vocês olharem exercícios aí depois da apostila, os extras, os de casa lá, vejam quantos poemas, quantos exercícios vão estar com esse poema. Tá? Então, é importante que vocês leiam de novo, que vocês leiam com calma, que vocês analisem né, a estrofe, a métrica, a rima, mas principalmente o conteúdo e por que a gente chama isso de Carpe Diem. Esse talvez seja o melhor exemplo no arcadismo de Carpe Diem. Tá, gente? Então, precisa saber isso. Vamos falar agora um pouquinho da segunda parte, que vocês vão sentir, pelo menos nesses poemas que eu escolhi, um pouco mais de tristeza, porque tem alguns que a gente nem percebe muito. Como eu já disse, né? Tem alguns poemas em que você vai ter isso meio disfarçado, de lembrança de passado, com alegria, mas assim, nos principais você vai ver mais tristeza mesmo, porque o cara estava preso, ia ser exilado, né? Então, nessa triste masmorra, gente, tá preso. A masmorra é a prisão, né? E veja que ele está falando triste. Então, toda a situação, se a gente comparar com os poemas anteriores, vocês estão vendo que já mudou, né? Não está mais lá namorando com ela, feliz para casar, ele está preso na masmorra e está triste.
de um semivivo corpo sepultura. Ele acabou de falar que a masmorra é a sepultura de um semivivo. Ele está se chamando de praticamente morto, né? Inda Marília, adoro a tua formosura. Então veja que ele está triste, ele está para morrer lá preso na masmorra, mas ele ainda adora a beleza da Marília. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista. Então veja que ele está resistindo à morte pelo amor que ele ainda tem por ela. A beleza dela ainda faz com que ele resista à morte. A dor imensa que me cerca e mata. Então lá. Olha só o vocabulário. A dor imensa que me mata. Vocês estão vendo, gente, a diferença dos outros poemas que a gente leu? De pastor, né, ovelha lá, tudo lindo. Mas... Não, ele está preso, se chamou de semivivo, chamou, né, a masmorra de praticamente de cova dele, mas a formosura dela faz com que ele resista a essa dor. Por morto, Marília, aqui me reputo, 1000 vezes escuto o som do arrastado e duro grilhão. Olha lá, ele já está se dando como morto, né? Mas há que não reme, que não treme de susto o meu coração. Olha lá, como se ele estivesse resistindo já à proximidade dessa morte pelo amor que ele ainda tem a ela. Mas vocês estão vendo que aí já tem elementos que não existiam nas outras liras, né? Os elementos aí da tristeza, da masmorra, da prisão, né? Da morte. Bom, gente, vamos falar um pouquinho das cartas chilenas. As cartas chilenas são um conjunto de poemas satíricos, tá, gente? Isso não pode esquecer. Tem coisas muito básicas, né, gente? Como eu disse, tem coisa que a gente só vai aprender lendo lá, né, analisando, interpretando. Agora, tem coisa que eu tenho que ter o conhecimento prévio para ajudar nessa leitura, nessa análise. Então, se eu pegar uma carta chilena, se eu tiver que ler lá no Enem, no vestibular, um pedaço, um trecho de uma das cartas chilenas, sem saber do que se trata, vai ser muito mais difícil entender do que se eu já souber, né, gente? Então é a diferença que eu falo para vocês de decorar e eu perguntar de cor aqui as coisas, ou de eu saber, do teu conhecimento prévio para entender o que eu estou lendo. Tá? Bom, aqui algumas informações que eu acho que, né, não tem jeito. São 13 cartas, significa dizer que são 13 poemas. Cada poema cada carta é como se fosse uma parte de um grande poema. Lembrando que essas cartas são escritas em versos, são em decassílabos. Então, vou falar de um jeito mais fácil. É como se ele tivesse escrito 13 poemas e juntado nesse livro, tá? Chamado Cartas Chilenas. Ele não publicou na época, viu, gente? Por quê? Porque jamais poderia, né? Você está falando mal do governador de Minas Gerais, da autoridade máxima. Então, esse poema ele ficou, digamos assim, esquecido, né? Durante um tempão aí no século XX que encontraram e publicaram esse poema, inclusive de autoria anônima. O que significa isso? O Tomás não assinou. Né? Não era louco se alguém pegasse essa crítica ao governador de Minas com o nome dele, fatalmente teria consequências. E acabou tendo do mesmo jeito que ele foi preso como inconfidente. E esse lado. Mas ele não foi, pelo menos, acusado, né, de ter escrito isso. Mas depois de muitas e muitas pesquisas, estudos aí, inclusive da Cecília Meirelles, lá, que é a autora do Romanceiro da Inconfidência, a gente sabe que a autoria hoje ela é do Tomás Arturo Gonzaga, né? Só que nas cartas chilenas, gente, ele se chama de Critilo, tá? Lá na lira ele é quem? O Dirceu. Gente, isso daí, quem tiver prestando atenção não vai ter a menor dúvida. Quem não tiver, se embanana todo. São dois gêneros diferentes. Lírico, satírico. Na lírica, ele é o Dirceu, que tem lá a pastora dele, a Marília. Na satírica, ele é o
Critilo. Aqui na satírica não tem Marília, não tem amor. Aqui todos os poemas, esses 13 poemas, esse conjunto de 13 poemas aí, de 13 cartas, são para criticar o governador de Minas. E ele, o autor, na verdade, quem está falando, a voz, né, o eu lírico, que não é lírico, aqui é satírico, no caso do poema, é o Critilo. Tá? Bom, ele vai falar mal de quem? No poema dele, ele chama o governador de fanfarrão Minésio. Só que por que chama a carta chilena? Ele faz uma brincadeira, viu, gente? É como se ele estivesse em Santiago, no Chile. Ele, Critilo, estivesse em Santiago, no Chile, falando mal do governador de Santiago e mandando essa carta para um amigo que mora na Espanha, tá? Chamado Doroteu. Então, para ficar mais fácil, o Critilo está em Santiago, entre parênteses, Minas Gerais. Tá? Ele fala que está no Chile, em Santiago, mas a gente sabe que ele está falando de Minas. E ele está escrevendo cartas para um amigo dele que mora na Espanha. E esse amigo se chama Doroteu. Na verdade, é o Cláudio Mano da Costa, que morava na esquina da casa dele. Então, é tudo uma brincadeira. Eu moro no Chile, estou escrevendo uma carta para um amigo meu que mora na Espanha. Mentira, os dois moravam em Minas. Em Ouro Preto, no caso, a época lá, Vila Rica. E nessas cartas que ele escreve para esse amigo, o Critilo escreve para o Doroteu, eles estão falando mal do fanfarrão Minésio. Quem é o fanfarrão Minésio? É o governador de Minas, que lá ele fala que é o governador do Chile. Tudo bem, gente? Esse governador, ele chegou em Minas e ele foi péssimo. Todo mundo odiava ele. Ele sabe aquela coisa do nepotismo, de só colocar lá do lado dele os puxa-sacos. Aliás, o traidor dos Inconfidentes Mineiros, o José Silvério dos Reis, foi com esse governador que ele entregou o povo. Foi para ele. Por quê? Porque esse governador prometeu para ele lá acabar com as dívidas dele, enfim, ele ficou, né, ia ficar bem de vida e ele entregou a cabeça dos amigos. Tá? Inclusive, nas cartas chilenas, nesses poemas aí, a gente vai ver o Silvério mudando de lado. Você percebe que ele era amigo do tal do Critilo e passou para o lado do governador. Todos os personagens da Inconfidência, gente, que aparecem nesse livro, aparecem com pseudônimos, tá? Ou com anagramas, quer dizer, são nomes com letras trocadas, não é difícil de reconhecê-los. Não é difícil de perceber de quem se trata, tá? Bom, gente, o que o Tomás, entre aspas, Critilo, vai falar pro Doroteu do governador? Que ele é um corrupto, que ele é um déspota, que ele tudo que ele faz é meio sem motivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo famoso do que aconteceu lá na época, que tem nas cartas. Esse governador, o Luiz da Cunha Menezes, que lá no poema aparece como fanfarrão Minésio, ele manda construir uma cadeia gigantesca, que, aliás, hoje lá em Minas é o Museu da Inconfidência. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Eu acho que eu pus aqui, quer ver? Ó, quando a gente começou a falar de arcadismo. Aqui, ó, isso aqui. Esse prédio da direita, essa praça chama Praça Tiradentes. Lá no fundo, esse prédio aí com esse relógio aí, essa é o Museu da Inconfidência hoje. Essa é a cadeia que eu estou falando que ele mandou construir na época. Depois mudou de, né, função várias vezes, mas para a época, e lá dentro é gigante mesmo, a crítica é: para que ele está mandando construir uma cadeia desse tamanho? Não tem nem preso para isso. Tá? Quanta gente ele teve que tirar de fazendeiro lá da Cata do Ouro para obrigar a construir esse prédio. Gente morreu construindo isso, que ele queria ainda por cima construir isso rápido. Tá? Então, uma das coisas que esse governador aí, o Luiz da Cunha Menezes, fez, que o Tomás, o Critilo, vai criticar. Mas várias outras coisas. Por exemplo, teve uma festa lá que ele quis fazer
para o rei de Portugal, para o casamento do Dom João V. E segundo o Critilo, contra as próprias ordens do Dom João V, que não queria festa, e ele fez aqui uma semana de festa. Bom, gente, eu vou falar o português, claro. O Tomás, parênteses, né? O Critilo, vai falar tudo que esse governador, o Fanfarrão Minésio, faz de errado. Tá? Tudo. Eu fiz uma listinha, ó. Nepotismo, sabem o que é nepotismo, né? Empregar parentes, amigos, abuso de poder, os desmandos que a gente chama. Desmando é quem faz a coisa, tipo, o cara faz o que quer, independente da lei, de poder, não poder. Como eu falei, ele perdoava dívidas de amigos, cobrava mais caro de quem não era amigo, esse tipo de coisa. Perseguir o povo que não gostava dele, como perseguiu o Tomás Antônio Gonzaga, né? E só que como não pode esquecer, né, gente? É verso, você vai ler isso em poesia. O aluno tem muito mais dificuldade, tá? Coloquei um exemplo aqui. Amigo Doroteu, prezado amigo, olha lá. Quem está escrevendo é o remetente da carta, né? Então, quem é que está escrevendo isso? É o Critilo, falando amigo Doroteu, para quem ele vai mandar a carta. Prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços, limpa as pestanas carregadas, o pegajoso humor que o sono ajunta. Ele está falando para o amigo dele, acorda. Doroteu, acorda. Critilo, o teu Critilo é quem chama lá. Para a gente saber, né, quando começa a ler a carta, quem está falando. Ergue a cabeça da engomada fronha, acorda se ouvir queres coisas raras. Que coisas tu dirás? Que podes contar que valham tanto, que valha. Tá vendo? Tipo assim, ele tá falando que. Mas o que você vai me contar, né? O outro lá, o Doroteu tá perguntando: o que você vai me contar tão importante, né? Escuta a história de um moderno chefe que acaba de reger a nossa Chile. Veja que é a mentira lá que eu falei da brincadeira das cartas. Não é o Chile, é Minas Gerais, mas ele fala que é o Chile, por isso que chamam cartas chilenas. Ilustre imitadora Sancho Panza. Eles falavam que esse governador parecia o Sancho Panza lá do Don Quixote, baixinho e gordinho. E quem disser, amigo, que podia gerar segundo Sancho a nossa Espanha? Ah, pobre Chile, que desgraça esperas. Quanto melhor te for se sentires as pragas que no... Olha só, ele está dizendo que seria melhor as pragas do Egito do que esse governador. Olha lá. Quanto melhor te fora se sentisses as pragas que no Egito se choraram, do que veres que sobe ao teu governo carrancudo escasquilho que rodeia os nécios, os marotos esperados. Quem rodeia esse governador? Estão vendo? Os nécios, as pessoas ignorantes, os marotos, no sentido em mal da palavra, né? E os peraltas. Quem quer se aproveitar da situação? Quem quer puxar o saco dele para ganhar alguma coisa? Bom, gente, deu para entender um pouquinho aí as cartas chilenas? Eu vou aqui dar uma letra para vocês. Quem não resumir isso aí, resumir em 4 linhas, tá? Que sátira, é crítica. Nós temos que pensar o seguinte: como é em forma de carta, alguém vai escrever para alguém que vai ler e falar o quê? Então você tem aqui esses 3 elementos fundamentais. O remetente, que é quem escreve, tá? O remetente. Então vocês têm que colocar aí remetente, Critilo, entre parênteses, Tomás Antônio Gonzaga. Destinatário é para quem você manda a carta. O enviar para quem? Para quem que eu destino a carta? É para o Doroteu. Também, entre parênteses, é o Cláudio Manuel da Costa. É para quem a gente sabe que ele estava escrevendo as cartas, mas isso não é tão importante. E, finalmente, eu, Critilo, escrevo para o Doroteu o quê? Qual é a mensagem dessas 13 cartas, desses longos poemas? Eu vou falar mal do fanfarrão Minésio, entre parênteses, governador de Minas, Dom Luiz da Cunha Menezes. Se você não entender essas 3 coisinhas aí, você não entendeu cartas chilenas. O que eu vou criticar? É um governador, tá aí, ó, fiz a lista para vocês, é um péssimo governante.
né? É um déspota, ele era um tipo de um tirano, um ditador, ele fazia o que ele queria, acima até da lei, né? Aquele cara que manda, mas como todo mundo tem medo dele, ninguém fala nada, ninguém entrega e ele vai roubar livremente, como eu falei, vai perdoar dívida de amigo, vai cobrar mais caro de quem não era, vai perseguir quem não gostava dele, vai promover quem gostava dele. Então ele faz esse terror lá na época, em Minas Gerais. É o governador que prendeu os Inconfidentes. Tá? Bom, gente, é isso, é o mínimo. Daí para frente é lei. Claro que quem não tem o hábito de ler poesia vai ter dificuldade. Quem não tiver essa visão aí, né, esse conhecimento do que é, quando foi, por que foi, quem é, vai ter mais dificuldade ainda. Se ler sabendo já é difícil, imagine sem saber essas coisas todas. Então, se vocês forem fazer exercícios, pegarem lá trechinhos de carta chilena, vocês vão sentir dificuldade. Talvez com isso aqui ajude um pouquinho. É o tal do Critilo criticando o Fanfarrão Minésio, lá o governador. Mas não é fácil, não. Se alguém se interessar, eu tenho alguns estudos bem mais detalhados, inclusive carta por carta, tá? Que eu fiz para esse livro, que ele ficou numa lista aí de vestibular um tempo, não lembro se foi para o UFMG ou se foi para algum vestibular aí, seriado que eu tive que fazer. Então, se alguém quiser ler toda as cartas, o resuminho de carta por carta, com mais exemplo, com mais trecho, quiser ler um estudo mais profundo, tanto das liras quanto das cartas eu tenho. Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui de arcadismo épico. Não vai dar muito tempo para fazer, mas queria deixar encerrado para vocês fazerem os módulos. Não vamos fazer de arcadismo épico por enquanto. Vamos terminar aqui o que a gente já falou. Então, vocês façam aí os módulos 28 e 29. Tudo bem? Que são os dois do Tomás Gonzaga. Provavelmente das liras, o 28, das cartas chilenas o 29, ou vice-versa, enfim. Então, deixa anotado aí, deixa escritinho. Deixa eu ver aqui se alguém chama. Isso mesmo. Pode anotar aí, obrigado. Então, vocês vão fazer 28 e 29. Esses são aqueles exercícios extras para entregar. Tá bom? Anotem aí. Anotaram? Estou anotando aqui também para depois não esquecer. Então tá, combinado. Dessa matéria aqui, gente, não faça nada ainda. Semana que vem eu mando fazer, porque eu não vou conseguir acabar isso hoje. Bom, para entender esse comecinho de conversa aqui de arcadismo épico, nós precisamos lembrar o que é gênero épico. Né? Então, hoje nós falamos gênero lírico, por exemplo, as liras, né, do Tomás Gonzaga, as liras da Marília. Falamos de gênero satírico, que é a crítica, né, que vocês viram aí, as cartas chilenas são as críticas ao governador de Minas. E agora vamos falar do gênero épico. Então nós estamos falando dos três grandes gêneros hoje, né? De três grandes gêneros: lírico, satírico e épico. Só não estamos falando de dramático, que é teatro, que não teve teatro no Brasil nessa época, que a gente não tem notícia de teatro. Então vamos lembrar o que é gênero épico. Épico é guerra, é história. O gênero épico, na sua essência, é narrativo. Só que lá nas grandes epopeias, os gêneros narrativos eram para contar guerras, né? Histórias de heróis. E é mais ou menos o que nós vamos ler
nesses dois, são dois livros, tá? Na coluna da direita, da esquerda, vocês têm aí um livro do Basílio da Gama, que chama O Uruguai. E na coluna da direita, vocês têm um livro chamado Caramuru, do outro poeta chamado Santa Rita, Frei Santa Rita. Então, nós temos dois livros. Aliás, eu vou refazer esse slide para ficar mais claro. Então, nós vamos estudar o livro do Basílio da Gama, Uruguai, e o livro do Santa Rita, o Caramuru. Tá? São dois poemas épicos do arcadismo, que a gente também chama aqui de pré-românticos. Arcadismo épico ou autores pré-românticos. Tá? Por quê? Porque eles também antecipam um pouco do romantismo, tá? À medida em que eles põem aí índio. Então, quando você começa a falar de índio na literatura, já no caso aqui do arcadismo, a gente chama de pré-romantismo. Por quê? Porque o romantismo aqui no Brasil vai começar pelo indianismo. Tá? Então, o grande herói, o grande personagem da literatura brasileira no romantismo, no primeiro momento romântico, é o índio. Tá? Porque, gente, nós vamos ver direitinho isso depois. Quando a gente vai criar essa noção de nacionalismo, quem é que estava aqui antes do português chegar? O índio. Então, quando esses autores do final do arcadismo começam a tratar o índio como herói, como personagem principal, quando a gente começa a colocar o índio na literatura, não vale aquele índio lá do quinhentismo, hein? Aquele índio lá do Caminha, da descoberta do Brasil, não conta. Porque aquele não é de literatura. Esse os autores colocam na literatura, né? De forma aí, como personagens de poemas épicos. Então, quando você começa a colocar o índio na literatura, você está antecipando uma das maiores temáticas românticas, que é o indianismo, né? Então, no Uruguai, do Basílio da Gama, e no Caramuru, do Santa Rita, nós já temos protagonistas índios. Por isso que a gente fala que esses livros são pré-românticos. Tá bom? Eu vou fazer outro slide para a aula que vem, para comentar isso também, mas já fica combinado aqui com vocês, né, que esse arcadismo épico também é chamado de pré-romântico. E como nós vamos ver, eles vão falar também da natureza brasileira. Porque o espaço, né, o ambiente onde se passa esses poemas épicos, a história, é na selva. Seja da Bahia, seja do Sul, mas enfim, já é a natureza brasileira, não é mais florzinha, passarinho, abelhinha, é a natureza brasileira. Então isso também faz com que esses livros sejam chamados de pré-românticos. Tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Vou começar a contar aqui, os livros vai acabar a aula, então coloca o nominho aí no chat para a gente encerrar a aula. Se é que tem alguém acordado aí me ouvindo. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E semana que vem a gente encerra o arcadismo com esses dois livros. Tá bom? Tchau, gente. Boa semana. Até mais.